você que está ligado na TVI, seja muito bem-vindo ao TVI News, segunda edição. Eu, Joab Paiva, estarei com você até às 19 horas com muita notícia, com tudo que acontece aqui na nossa região do Cacau, nas demais regiões da Bahia, no Brasil e no mundo, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia diária. Agradecer a você que nos acompanha pelo canal Ultra TVC, canal 24.2, nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Muito obrigado pela grande audiência aí comprovada nos quatro cantos, tanto da cidade de Itabuna, como também na cidade de Ilhéus. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Muito obrigado por escolher a TVI, né? A TVI que é pioneira aí em TV a cabo, a primeira, vale a pena dizer, né? A primeira do Norte e Nordeste em relação aí à TV a cabo. Muito obrigado de coração. Lembrando que você também pode acompanhar a nossa programação através do nosso aplicativo próprio, não é isso, Cássio? Do nosso aplicativo. Você também pode acompanhar através do nosso aplicativo, colocando lá nas lojas de aplicativo TVI Play Brasil. Muito bem, isso mesmo, TVI Play Brasil, e baixar por lá nosso aplicativo. Se preferir agora mesmo, apontando a câmera do seu celular e baixando aqui no aplicativo, o aplicativo no seu celular, né? Baixando através desse QR Code que já está aí na sua tela. O programa de hoje, não diferente dos demais, nós estamos com muita informação para você daqui da nossa região e também das demais regiões do Brasil, tá certo? Falaremos também na nossa sala de entrevistas. Hoje teremos o convidado aqui que falará sobre o programa de empregos aqui do município, é o PROAT. Daqui a pouco estaremos conversando com o Luiz Amaral, ele que é diretor do PROAT aqui em Itabuna. Ontem nós falamos do saldo positivo do CAGED em relação ao município de Itabuna, tendo como líder aí os serviços, seguido da construção civil. É exatamente isto mesmo, saldo positivo aí também nesta área da construção civil. Nós estaremos falando daqui a pouco com o Luiz Amaral, ele que é diretor desta área muito importante aqui no nosso município, ligado à Secretaria de Indústria e Comércio, estará aqui no nosso estúdio trazendo essas informações relevantes, boas informações para todos vocês, né? Lembrando que hoje é dia 7 de agosto, 7 dias passados do mês de agosto do ano de 2025, quinta-feira. É isso mesmo, o tempo está passando bem rápido e nós estamos aqui trazendo informações para você. Hoje a cidade está movimentada, Itabuna está movimentada. Teremos aqui logo mais a presença de autoridades. O governador do estado da Bahia estará aqui na nossa cidade em uma sessão especial realizada pela Câmara de Vereadores, em um espaço de festas por aqui, e isso tem movimentado bastante também os bastidores políticos, né? Até porque nós estamos em um ano pré-eleitoral. No próximo ano nós teremos eleições aí para governador, para deputados estaduais e federais, e isso logicamente tem movimentado bastante também aqui a questão dos bastidores políticos em nossa cidade. Lembrando que nossa equipe estará por lá cobrindo tudo o que acontece nessa sessão especial, hein? Mas vamos então com os nossos destaques do dia de hoje, porque uma cegonha com 10 carros tombou na BR-101 entre a cidade de Buerarema e a nossa cidade de Itabuna, hein? E acabou causando aí congestionamentos. Já falaremos sobre este assunto. Olha, muita atenção lá na cidade de Ilhéus, mais um atropelamento na Avenida ACM, reacende então aí o debate exato sobre a segurança viária no município. Falaremos também lá no extremo sul, a Operação Chamar já aí em alta, operando de fato. Um foragido por feminicídio foi preso na cidade de Hortolândia, em São Paulo, após mais de 2 anos, sendo que esse crime foi cometido aqui no nosso extremo sul da Bahia. Já você vai saber em qual cidade. Voltando para a cidade de Ilhéus, mais de 60% dos ilhéenses rejeitam o atual governo do estado, a atual gestão do governo do estado, segundo pesquisa. Falaremos também sobre a Polícia Militar, que apreende mais de 1.200 litros de combustíveis adulterado. Isso aonde, minha gente? Aqui em Itabuna mesmo. Foi aqui em Itabuna, infelizmente,
Exatamente, tá aí essa informação. A polícia acabou apreendendo esses combustíveis, na verdade, felizmente pela apreensão, né? Infelizmente porque está acontecendo no nosso município exatamente essa adulteração de combustíveis. Falaremos também de um acusado aí, né? Um PM acusado de matar um sargento do Exército que foi absolvido em júri. Isso aconteceu na Princesinha do Sertão, na região de Feira de Santana. A nível Brasil, um morador devolve fezes, é isso mesmo, gente, devolveu fezes do próprio cachorro à vizinha, e o caso repercutiu nas redes sociais. De fato, as pessoas estão perdendo os limites, aí das relações interpessoais, hein? E aqui na Bahia também falaremos sobre a polícia, os militares, né? São cerca de 14,5 mil a menos do que o efetivo necessário, segundo aponta o Tribunal de Contas do Estado. Será que é este o grande gargalo da questão da segurança? Esse déficit aí em relação à questão dos policiais militares? É algo a se discutir, tá bom? Daqui a pouquinho falaremos sobre esse assunto. E como eu já anunciei, na nossa sala de entrevistas, estaremos recebendo aqui o diretor do PROAT, que é o Programa de Trabalho aqui no nosso município, tá bom? Já já você saberá mais sobre este assunto. Essa e muito mais informações a partir de agora no nosso TV News, segunda edição. Não saia daí, eu volto já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você. A informação por aqui não para. Vem comigo, vamos então falar agora sobre um acidente que aconteceu ali próximo à cidade de Buerarema, entre a cidade de Buerarema e a nossa cidade de Itabuna. Esse acidente com a cegonha, com 10 carros, que acabou tombando na BR-101, essa importante BR aqui que corta todo o nosso Brasil, hein? Este grave acidente foi registrado no início da tarde de ontem, na quarta-feira, dia 6, na BR-101, na altura do quilômetro 521, entre os municípios, como já disse aqui, de Buerarema e Itabuna, aqui no nosso sul da Bahia, hein? Uma carreta cegonha que estava carregada com 10 veículos, acabou tombando e ficou atravessada sobre uma ponte, bloqueando então parcialmente a via e gerando um grande congestionamento, como você pode ver aí nas imagens neste exato momento, né? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o motorista da cegonha relatou que passou mal
momentos antes de perder então o controle do veículo. E a carreta havia saído então de Salvador com destino a São Paulo, viu, gente? Essa carreta aí carregada com 10 carros acabou tombando na BR-101 aqui na nossa região, entre a nossa cidade e a cidade de Buerarema. Com o impacto então do tombamento, parte da carga foi então lançada às margens da rodovia, carga de veículos inclusive, né, como vocês podem ver aí, esses veículos foram então lançados à margem da rodovia, e um dos carros transportados chegou então a ficar preso sobre uma cerca. Além disso, houve também derramamento de grande quantidade, o que é um grande perigo, viu? Muita atenção, houve derramamento aí de óleo na pista, aumentando então o risco de novos acidentes e dificultando ainda mais o tráfego de veículos pela localidade. Então, óleo foi derramado aí nessa pista entre Itabuna e Buerarema. Muita atenção a você que está trafegando ou trafegará durante esse período agora entre as nossas duas cidades aí de Itabuna e Buerarema. Imagens aéreas registram então, que foram registradas então aqui por um drone, né, mostram a extensão do congestionamento. Por favor, coloque essa imagem aí, a extensão do congestionamento e dos danos causados pelo acidente que ocorreu em uma das principais rodovias da nossa região, né? Lembrando que equipes da Polícia Rodoviária Federal e também da concessionária responsável pela rodovia e do Corpo de Bombeiros atuaram então no local para tentar então liberar a pista e garantir a segurança também dos motoristas que por ali estavam, que por ali trafegavam. Dá para perceber nesta imagem aí a grande fila de veículos, esse grande congestionamento causado por este acidente que aconteceu no dia de ontem na BR-101 aqui na nossa região, viu, minha gente? Olha, lembrando que apesar da gravidade do acidente, o motorista, graças a Deus, né, sofreu apenas ferimentos leves e o trânsito, como disse, foi liberado parcialmente no final da tarde após a remoção de parte dos veículos e a limpeza da pista, né? A limpeza até porque óleo foi derramado por aquela pista ali, naquela região deste acidente, né? As causas ainda do mal súbito do condutor ainda serão apuradas. Ele passará, logicamente, aí por exames para saber também o que pode ter acontecido com ele, né? Cuidar da saúde é muito importante. Ontem eu abri o programa aqui falando sobre isso, da importância de cuidarmos da saúde, né? Falava exatamente de um árbitro da FIFA que perdeu a vida, acostumado a fazer exercícios físicos, mas que acabou perdendo a vida em um mal súbito, quando fazia exercícios, né? Então esse mal súbito que acabou levando a vida desse árbitro, que trouxe aqui ontem esta informação e que acabou também, neste caso aí, deste motorista da cegonha, que transportava 10 carros novinhos, gente, 10 carros que acabaram então caindo aí, sendo jogados pela pista, né? Esse motorista também alega que teve um mal súbito, que passou mal e que por isso acabou aí tombando a carreta após não se sentir bem, tá certo? Tá aí essa informação, lembrando a todos vocês que estão trafegando aí tanto pela nossa região BR, todas as BRs, né? Não só a BR-101, mas nós temos aqui cortando também a BR-415, sentido sudoeste do estado. Muita atenção, porque de fato ultimamente nós temos falado bastante de acidentes aqui, né? Infelizmente, então, mais do que nunca é momento de redobrar a atenção, obedecer a sinalização, tá certo? Sempre que for viajar, fazer uma revisão importante no seu veículo, para que você possa então trafegar com segurança e também as pessoas que estarão pelas rodovias, tá bom? Então a garantia da segurança tanto para você como para as pessoas que trafegam pelas rodovias aqui do nosso estado da Bahia e a todo o Brasil, tá bom? Tá aí essa informação. Vamos seguindo com mais informações aqui. Desta vez vamos falar, infelizmente, de mais um acidente, desta vez lá na cidade de Ilhéus, até porque nós trouxemos a informação esta semana de uma senhora que foi atropelada ali na Avenida ACM, e desta vez um novo acidente aconteceu na mesma avenida, certo? Mais um atropelamento ali na Avenida ACM, que acaba então reacendendo aí o debate sobre a segurança viária no município de Ilhéus, hein? A Avenida Antônio Carlos Magalhães, ACM, aí no bairro Malhado, voltou então a ser palco
histórico de mais um acidente grave, viu, gente? Infelizmente, um homem que ainda não foi identificado foi atropelado por um caminhão na tarde do dia de ontem, por volta das 17 horas e 15 minutos. Isso lá no trecho sentido Zona Norte da cidade, próximo ao Banco do Brasil, ali daquela região do Malhado. A vítima então caiu ao lado de um carro e ficou ferida, aguardando então o atendimento do SAMU, cercado por populares e por uma guarnição da Polícia Militar, que então prestou apoio ali mesmo no local. A cena então gerou revolta de quem testemunhou o acidente, né? E um dos comerciantes da área, o Carlos, então expressou sua insatisfação com as mudanças feitas recentemente naquela via, né? Abre aspas aí para a fala do Carlos, ele que é comerciante de lá. Ele diz o seguinte: agora todo dia é um acidente aqui. Essa mudança tá péssima. Eu nem quis ver o rapaz ensanguentado, melhor dizendo. Nem quis ver o rapaz ensanguentado, mas forneci uma almofada para ele apoiar a cabeça enquanto o SAMU não chegava, afirmou aí este comerciante daquela região da Avenida ACM, na zona norte de Ilhéus, né? A vítima foi então atendida e encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau, né? E seu estado também de saúde ainda não foi divulgado. Esse novo episódio, vale a pena dizer, soma-se então a uma sequência, viu, de acidentes que estão sendo registrados aí na mesma avenida, que é a Avenida Antônio Carlos Magalhães, a Avenida ACM, desde as alterações que foram promovidas pela Sutran em fevereiro deste ano. Somente entre os dias 24 e 31 de julho, mês passado, foram contabilizados 4 acidentes, todos nas transversais desta mesma via. No dia 24, por exemplo, tivemos aí a colisão frontal entre duas motocicletas da avenida, um cruzamento da Avenida Uberlândia com a Avenida ACM, né, ao lado do Colégio Nelson Shaw, que é ali o Colégio do Chocolate, né, onde um entregador, ele acabou, vamos lá, esse entregador, cadê aqui a informação? Onde o entregador ficou então ferido e teve seus pertences furtados enquanto aguardava o socorro, o que já é um absurdo também, né? O cidadão aí, esse entregador que estava envolvido no acidente, teve, no momento em que estava lá aguardando o socorro, o seu material furtado. Já no dia 29, um motociclista também colidiu com um carro na Travessa Severino Vieira com a ACM também, hein? Próximo a exatamente onde aconteceu este novo acidente, ali próximo ao Banco do Brasil. Já no dia 30, uma moto e um carro se chocaram na Travessa dos Palmares com a ACM, nas proximidades da Escola Batista Nova Jerusalém. E no dia 31, a última quinta-feira, hoje fazem 8 dias, em um dia chuvoso, uma colisão entre o carro e uma moto, entre a rua Ipanema e a Avenida ACM, também deixaram aí motociclista com fratura na perna. Então tá aí, né, todo esse histórico de acidentes que tem acontecido exatamente nas transversais com a Avenida ACM, minha gente. Muita atenção aí a Sutran, atenção superintendente responsável pela Sutran. É o momento então de começar a fazer os estudos, de saber o que de fato tem causado esses acidentes, se é necessário uma sinalização, o que é necessário fazer para haver uma redução nesses acidentes. As mudanças foram feitas ali, eu quero acreditar que foram feitas através de estudos, mas por outro lado também eu quero acreditar que nós precisamos ter mais ações por ali, né, no sentido de resguardar tanto motociclistas, tanto motoristas, como pedestres que por ali estarão trafegando, porque o índice de acidentes tem aumentado, infelizmente, naquela região, e isso nós não podemos ter como normal. Está aqui mais do que provado, somente no mês de julho, o último mês agora de julho, foram 4 acidentes no período de mais ou menos aí 7 dias, do dia 24 ao dia 31 de julho. Né? Além desses casos aí, vale a pena dizer, o trágico atropelamento do artista Pipoca no dia 11 de junho, isso lá já no mês anterior, né, causou uma grande comoção. Ele foi então atingido por um ônibus da empresa Tororomba Resort, enquanto trafegava de bicicleta, também
pela mesma avenida, a Avenida ACM. Olha, em nota, nós já temos inclusive aqui uma resposta da Sutran, viu, gente? Temos aqui uma resposta da Sutran. Eles responderam então aqui, o diretor da Sutran, o Cláudio Cardoso, ele afirmou que o número de acidentes envolvendo motociclistas tem crescido não só naquela região, olha a resposta, mas em todas as regiões da cidade, o que, segundo ele, tem sido causado por pura imprudência dos condutores. Existe sim uma grande imprudência também que nós sabemos, né? Especialmente, e aí ele já nicha mais ainda, especialmente dos entregadores, que é um dos fatores principais desses acidentes, segundo aí o Cláudio Cardoso, diretor-geral da Sutran. Ele também disse que a autarquia está aberta a reavaliações, e isso é importante, fazer os estudos, buscar saber o que de fato está acontecendo e reavaliar para tentar de fato sanar esses problemas, né? Ele diz o seguinte na nota, ó: estamos atentos às observações da imprensa e também da população. Se for preciso mudar, corrigir ou readequar, faremos. Nosso compromisso é com a segurança no trânsito, enfatizou aí o diretor, o senhor Cláudio Cardoso, diretor geral da Sutran, Superintendência de Trânsito do município de Ilhéus. Enquanto isso, né, os moradores e comerciantes seguem cobrando providências mais eficazes por parte aí do poder público. As faixas, segundo informações, segundo denúncias, estão apagadas, a falta de fiscalização e o estreitamento da via, né, em alguns pontos, são alvos constantes de críticas aí por parte de moradores e transeuntes naquela região ali, né? Lembrando que a Avenida ACM é um importante corredor urbano aí da zona norte de Ilhéus, tá certo? E que se transformou em um ponto crítico de acidentes, como acabamos de falar aqui, né? Tem sido um ponto crítico de acidentes a Avenida ACM na cidade de Ilhéus. Muita atenção aí ao Cláudio, o diretor-geral, que já mandou esta nota, considerando, diz que irá considerar nesse sentido o que pode ser feito ali. De fato, os estudos devem ser feitos. Nós não podemos de jeito nenhum ficar apenas assistindo os acidentes acontecendo, viu, seu Cláudio? Os acidentes acontecendo sem tomar uma providência. E pelo que eu tenho visto aqui, a sinalização estará apagada. Já foi feita aí a licitação desse pessoal que pinta a sinalização. Se não foi feita, temos que acelerar para termos uma sinalização melhor também nessa região, que segundo os moradores está apagada, até porque foi feita há muito tempo atrás. Então precisa ter atenção nessa situação. Agora, por outro lado também, eu hei de concordar com essa nota do Cláudio, até porque nós vemos muitos casos e muitos acidentes, não são todos, mas boa parte são causadas por quê? Por imprudência. Imprudência no trânsito. Eu, volta e meia, aqui em Itabuna, por exemplo, nós estamos no trânsito, volta e meia passa, rapaz, aqueles motociclistas, né, de entrega, de delivery, a toda. Muitas vezes eles até furam o sinal. Ou seja, trafegando de forma totalmente imprudente, sem nenhuma atenção, sem obedecer às sinalizações de trânsito, sem até mesmo ter cuidado com a própria vida, porque ele anda correndo ali, ele não está tendo cuidado nem com a dele e nem com a do próximo. Então, mais do que nunca também é necessário ter, né, atenção no trânsito e andar de forma prudente. Eu estou dizendo isso principalmente para os motociclistas, e aí nós temos esse nicho que foi trazido aqui. Não sou eu que estou dizendo, mas a própria Sutran está afirmando que tem sido um número maior de acidentes com exatamente entregadores de delivery, né? Então muita atenção nesse sentido, até mesmo também no sentido da fiscalização, viu, seu Cláudio? A questão da fiscalização aí é importante, porque quando começa a doer no bolso, aí o pessoal começa a reavaliar, começa a fazer começa a praticar menos, como é que podemos dizer aqui, Cássio? Irregularidades, a palavra é essa, começa a praticar menos irregularidade no trânsito, o que, por um lado, também é exatamente o que tem causado esses acidentes constantes. Por outro lado, não podemos também eximir a responsabilidade da Sutran, que deve estar atento, tá bom? Então tá aí essa informação diretamente da cidade de Ilhéus, aqui no nosso TVI News segunda
edição. Vamos seguindo aqui com mais informação. Desta vez nós vamos falar agora sobre a Operação Chamar. Isso mesmo, um foragido aí por feminicídio foi preso lá em São Paulo, na cidade de Hortolândia. Hortolândia é uma cidade de São Paulo. Isso, ele foi preso após mais de 2 anos do crime, hein? Muita atenção, porque no dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, em continuidade então aí a Operação Chamar, as polícias civis aqui da Bahia e também de São Paulo cumpriram então um mandato de prisão preventiva que foi expedido pela primeira vara crime de Porto Seguro, no nosso extremo sul da Bahia, hein? Decorrente da representação feita pela DEAN lá de Porto Seguro, após o feminicídio da senhora Reisiele Costa Novaes, de 18 anos, uma jovem, que foi morta aí em janeiro de 2023, ou seja, já fazem mais de 2 anos do acontecido desse feminicídio, né? A vítima foi então inicialmente torturada e jogada em um buraco de aproximadamente 3 metros. Que absurdo, hein? Embora tenha sobrevivido ao primeiro ataque, ela então foi resgatada e permaneceu internada no hospital. Após então receber alta médica, dias depois do primeiro episódio, Reisiele foi então novamente atacada pelo mesmo agressor e jogada no mesmo local. Desta vez, infelizmente, o crime foi consumado, sendo a vítima então encontrada morta, né, apresentando sinais de tortura, como membros amarrados e diversas lesões pelo corpo, lamentavelmente. Após então cometer esse crime, o autor, que você vê a imagem dele aí na tela, fugiu para São Paulo, achando ele que não iam achar ele por lá, né? E permanecendo então foragido por mais de 2 anos lá no interior de São Paulo. Durante esse período, então, a Polícia Civil aqui da Bahia, através do setor de investigação da DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, empenhou-se intensivamente na localização deste criminoso. Com o apoio então do Núcleo de Inteligência da 23ª Corpim de Eunápolis, foi possível então identificar o paradeiro deste foragido, né? As investigações revelaram que o criminoso estava utilizando documentos falsos e levando uma vida aparentemente normal, sem despertar qualquer suspeitas por lá, hein? E em contato então com a Polícia Civil de São Paulo, foi então destacada então uma equipe da Delegacia Territorial de Hortolândia, lá em São Paulo, a qual então realizou levantamentos e operações de vigilância, conseguindo capturar o foragido com êxito. O autor foi formalmente indiciado pelos delitos de sequestro, bem como de cárcere privado, feminicídio consumado e ocultação de cadáver. A representação pela prisão e o cumprimento do mandato ratificam então, né, confirmam aí o compromisso da Polícia Civil da Bahia com a população baiana, dedicando-se exaustivamente à elucidação de crimes e também à prisão dos autores, dessas pessoas que praticam esses crimes, a exemplo deste cidadão aí, deste fora da lei, que foi preso no dia de hoje, após 2 anos dessa morte bárbara. Volto a dizer, esta morte que aconteceu em janeiro de 2023, da senhora Reisiele Costa Novaes, de apenas 18 anos, dessa jovem. Foi morta por esse cidadão aí, que hoje foi preso na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo. E algo que nos chama a atenção, e aí fica de exemplo para os demais que estão cometendo, que estão aí aprontando e fugindo, não pense que você fugindo, você vai estar impune, não. O sistema de inteligência, o sistema de investigação da polícia, hoje, não existe mais aquela questão, é todo interligado. Que antigamente o pessoal aprontava aqui na Bahia, corria para São Paulo. Aprontava em São Paulo, corria cá para o interior da Bahia. Só que agora, você que está aí fora da lei, que está aprontando, o sistema é todo interligado, meu amigo. A polícia daqui, né, entra em contato com a polícia de lá e a qualquer momento, você que aprontou aí, irá acontecer exatamente o que aconteceu com esse cidadão no dia de hoje. Vai para de trás das grades e pagar pelo delito. E diga-se de passagem, esse delito que ele cometeu aí com essa jovem, a Reisiele, de apenas 18 anos, algo bárbaro, um crime bárbaro. Ela foi encontrada com os membros amarrados. Ou seja, é algo que de fato nos deixa cada vez mais de boca aberta.
até que ponto, né? Até que ponto aonde nós iremos chegar com tanta violência? E aqui eu quero parabenizar a polícia, especificamente, desculpem, a Polícia Civil, ali da Delegacia de Atendimento à Mulher, lá de Porto Seguro, que não desistiu desse caso. Pelo contrário, persistiram até capturar esse cidadão aí, que hoje já está preso, já está atrás das grades e agora pagará por estes crimes. Na verdade, não é apenas um crime que ele está sendo indiciado, né? É o crime de sequestro, é um crime também de tortura, enfim, são 3 crimes que ele está respondendo aí, tá bom? E que pague por um bom tempo. Vamos seguindo aqui com mais informações, Cássio. Vamos seguindo com mais informações. Desta vez nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do governo do estado, né? O que eu vou falar aqui do governo do estado? Exatamente a questão da aprovação do governo do estado no que diz respeito do município de Ilhéus. Vem comigo, olha. A informação é a seguinte: mais de 60% dos ilhéenses, segundo levantamento aí, rejeitam o governador Jerônimo Rodrigues. Está aí o governador que, como eu disse no início do programa, estará aqui na nossa cidade de Itabuna, né? Uma pesquisa que foi realizada aí nos dias 22 e 31 de julho na cidade de Ilhéus mostram então que o governador Jerônimo Rodrigues amarga um dos piores cenários possíveis na disputa para a sua reeleição no município, né? O levantamento então ouviu cerca de 700 pessoas, essa amostra aí é de 700 pessoas, e apontou que 61,43% dos entrevistados disseram não votar de jeito nenhum no petista, contra então apenas 24,47% que disseram que votarão então no Jerônimo Rodrigues. Os dados foram divulgados se alinham, então, nesses dados que foram divulgados aí, se alinham com o que aconteceu no ano de 2022, quando no segundo turno o petista alcançou pouco mais de 45% dos votos válidos, enquanto o seu opositor, o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, ultrapassou 54% dos votos válidos naquele momento. Depois do fracasso lá em 2022, o governador Jerônimo foi então derrotado também na disputa municipal em 2024, quando então a sua candidata foi derrotada justamente por um candidato que foi apoiado pelo ACM Neto, todos sabem aqui, o Valderico Júnior. O PT, então, tem demonstrado bastante preocupação, o PT lá do município de Ilhéus, né, com essas recentes pesquisas que revelam uma queda brusca, né, do governo, da popularidade do governador Jerônimo, e busca, então, aí a popularidade do governador petista, principalmente nas maiores cidades baianas. Está aí esse levantamento, como eu disse, foi feito na cidade de Ilhéus, né? E segundo essa informação, maior parte dos ilhéenses dizem não votar de jeito nenhum no governador Jerônimo. Vou dizer aqui o número exato: 61,43% responderam que não votarão no governador Jerônimo, não pretendem votar de jeito nenhum. Na verdade, a pessoa pergunta: você pode considerar votar sim ou não? Não, essas pessoas responderam: não votarei de jeito nenhum. É o que tem ligado aí o pisca-alerta, tanto do governo, como também do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governador Jerônimo. Lembrando que na última eleição de 2022, nas grandes cidades, o governador Jerônimo não obteve êxito. A exemplo aqui de Itabuna, né, salvo engano, foi o dobro a votação do segundo colocado aqui em Itabuna, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Ilhéus também não foi diferente. Nós vamos até a cidade de Teixeira, também não foi diferente. Vitória da Conquista também não foi. Feira de Santana e Salvador também. Ou seja, o governador teve uma boa votação e uma grande frente do segundo colocado nas menores cidades. Nas maiores cidades, eles têm exatamente esses problemas, né, a serem contornados. É que, de fato, ganhar a popularidade desses municípios. Né? Aqui em Itabuna, por exemplo, o prefeito atual está apoiando o governador Jerônimo, né, que é o prefeito Augusto Castro. Vamos ver se esse apoio, de fato, irá reverberar nas urnas, dando então a vitória aqui no município para o petista. Né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, que segundo
levantamento, segundo essa pesquisa que foi feita, vale a pena dizer, uma amostra com 700 munícipes ali de Ilhéus, isso não tem se configurado como positivo para o governador do estado, o Jerônimo Rodrigues. Lembrando que amanhã nós teremos aqui a entrevista com ele, com o governador Jerônimo Rodrigues, viu, Ivan? Vai estar passando por aqui, estaremos com ele hoje à noite, fazendo essa entrevista lá nessa sessão especial, onde hoje o governador estará recebendo o título de cidadão itabunense. Título de cidadão itabunense para o governador Jerônimo Rodrigues, hoje à noite, aqui em Itabuna, otorgado pela Câmara de Vereadores. Vamos seguindo com mais informações. Desta vez vamos falar de uma apreensão que foi feita pela Polícia Militar. A Polícia Militar que apreendeu aqui em Itabuna mais de 1.200 litros de combustível adulterado. Muita atenção você aí que coloca combustível no seu veículo em qualquer lugar. Muita atenção, porque foi apreendida no dia de hoje mais de 1.200 litros de combustível e, segundo informações, adulterados, hein? Durante a tarde do dia de ontem, da quarta-feira, dia 6, uma operação aí do 15º Batalhão de Polícia resultou, então, na apreensão de 1.230 litros exatos de combustível adulterado. Isso em um galpão que fica localizado ali no bairro Nova Itabuna, hein? A ação faz parte da Operação Garra de Arquimedes, que visa então combater crimes ambientais e práticas ilegais relacionadas ao comércio de combustíveis. Após a denúncia sobre então um possível ponto de venda clandestina de combustíveis, as guarnições se deslocaram até o local e confirmaram a veracidade da informação, hein? No interior do galpão, os policiais então encontraram grande quantidade de combustíveis armazenados de forma irregular, sem qualquer autorização legal ou medida de segurança. O proprietário do imóvel foi então conduzido ao plantão central da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, onde então responderá pelo crime ambiental e outros delitos, relacionados à comercialização ilegal de combustíveis. A Polícia Militar reforça que a população pode e deve colaborar com as forças de segurança. Isso é muito importante, A população deve colaborar aí com as forças de segurança, fazendo o quê? Realizando denúncias de forma anônima, que vão auxiliar com certeza a polícia a combater os crimes que colocam então em risco a saúde pública e também o meio ambiente. Sem falar na questão também dos veículos, Quando esse combustível ele é utilizado por veículos, esse combustível adulterado, logicamente que ele traz transtornos para o veículo. Então, às vezes você chega em um posto por aí, tá mais barato, Tem muita gente que fala, tá mais barato, mas e a qualidade desse combustível? Então é necessário ter muita atenção onde você está abastecendo o seu veículo. Muita atenção, isso aconteceu, volto a dizer, no dia de ontem aqui em Itabuna. A polícia esteve nesta operação, policiais aí do 15º Batalhão, e resultou então na apreensão exatamente de mais de 1.200 litros de combustível adulterado aqui na nossa cidade de Itabuna, hein? Muita atenção para você, muita atenção de verdade. Vamos seguindo aqui com mais informações. Falamos aqui dessa questão da informação dos combustíveis e vamos seguindo aqui. Agora vamos lá para a região de Feira de Santana. Mas antes eu gostaria de lembrar que daqui a pouco estará conosco o Luiz Amaral, ele que é o diretor aí do PROAT. Daqui a pouco você estará sabendo o que de fato é o PROAT, qual a importância do PROAT aqui no nosso município, tá bom? Então não saia daí, daqui a pouco nós estaremos conversando na nossa sala de entrevista com o Luiz Amaral.
Como disse, vamos então à região de Feira de Santana agora, essa informação na cidade de Feira de Santana. O fato é que o policial militar, aí o Lorival Gonçalves dos Santos, ele foi acusado, né, de matar um sargento do Exército e foi absolvido em um júri lá em Feira de Santana. Lorival Gonçalves dos Santos, ele que foi acusado aí de matar esse sargento de 23 anos, novo sargento, hein? 23 anos, lá na cidade de Feira de Santana. Este caso aconteceu em 2022, foi então absolvido em um júri popular na última terça-feira. A sessão então durou cerca de 17 horas e terminou apenas na madrugada do dia de ontem, do dia 6. Você vê mais exatamente aí desta sessão do júri, tá certo? Segundo a defesa do réu, a conclusão foi de insuficiência de provas e negação de autoria. O Ministério Público do Estado, o MPBA, afirmou que vai então recorrer, hein? Olha, o Fabrício da Silva Santos foi então morto a tiros na porta de casa em que morava em dezembro de 2022. Né? Uma câmera de segurança então flagrou o momento do crime. A vítima foi socorrida por uma ambulância do 35º Batalhão de Infantaria, que é lá no local em que o 3º sargento trabalhava, mas acabou morrendo ao chegar no Hospital Geral Clériston Andrade, na cidade de Feira de Santana. Ainda no mês de dezembro daquele ano, que foi em 2022, foi decretada então a prisão preventiva de Lorival, que então se apresentou voluntariamente à delegacia. Você vê imagens exatamente aí, né, desse cidadão. E na ocasião ele então entregou a arma, né, e o carro que foi supostamente usados no crime. Ele se entregou e entregou tanto a arma como o carro que foram usados supostamente no crime. E desde então permanecia preso no batalhão de choque em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O julgamento então aconteceu no Fórum Desembargador Filinto Bastos, e o acusado, testemunhas, jurados, familiares da vítima e do réu, além de representantes da defesa e acusação, estavam presentes neste júri que aconteceu e que acabou absolvendo esse PM que foi acusado aí de matar o sargento do Exército, o sargento Fabrício da Silva Santos, morto em dezembro de 2022. Tá aí essa informação, foi absolvido, né? Exatamente, segundo informações, a conclusão foi de que havia uma insuficiência de provas e a negação de autoria, né? Pelo que eu entendi, ele se entregou naquele período, mostrando até a arma que utilizou, né? Então houve aí alguma questão houve aí alguma ruído nesse entendimento, até porque agora o Ministério Público estará recorrendo dessa decisão. Como é que o cidadão se entregou, mostrou a arma, mostrou o carro que foi utilizado e logo depois ele é absolvido? Enfim, né? Tem que de fato observar o que de fato aconteceu aí. Muito bem, vem comigo, vamos chegando aqui, e eu tenho dito sempre, gente, o que eu digo sempre aqui, Ivan? Tudo se resolve no diálogo. Eu gosto de dizer sempre, tudo se resolve no diálogo, né? Mas não foi o que aconteceu aqui. Vem comigo nessa informação, Cássio. Olha, o que aconteceu aqui? Um morador devolveu fezes de cachorro, fezes de animal. Isso mesmo que você ouviu aí. Fezes de animal à vizinha. E o caso está repercutindo aí, logicamente, nas redes sociais, né? Isso aconteceu, vamos saber aqui, esse episódio inusitado, seria cômico se não fosse trágico, né? Chamou a atenção aí nas redes sociais e reacendeu então o debate sobre a responsabilidade de tutores de animais em espaços públicos, né? Cansado então com a presença constante de fezes na calçada, olha o que aconteceu. Esse morador estava cansado de tantas fezes em frente à calçada da sua residência. Um morador então decidiu agir de forma direta. Ele recolheu ali os dejetos que foram deixados pelo cachorro da sua vizinha e o devolveu à tutora do animal, e nesse momento em que ela passava novamente pelo local, né? O gesto, então, foi registrado por outros moradores nas redes sociais, dividindo, então, opiniões. Enquanto alguns elogiavam a atitude,
Outros criticavam a atitude, esta forma de protesto contra a falta de educação. Segundo alguns estavam dizendo aí, é uma tremenda falta de educação que ele fez, enfim. E outros consideravam então a situação constrangedora. Lembrando que o caso então destaca a importância, isso é importante dizer aqui, é muito importante você que tem animal, né, se responsabilizar pelos seus pets. Isso é algo, o que eu estou dizendo aqui, é algo básico, é algo basilar da convivência. Como é que eu tenho meu pet, eu saio com o meu pet para, logicamente, o animal precisa, né, fazer ali, sair, faz as necessidades, aí ele começa, faz na porta do meu vizinho e eu deixo lá o dejeto. Não tem como, essa é uma questão básica de convivência. E esse cidadão aqui já não estava aguentando mais, então o que ele fez? Ele recolheu e entregou de volta. Algo que aquela vizinha já deveria ter feito. Né? Olha aí a imagem, nós temos exatamente a imagem do momento em que ele vai entregar. Olha aí, as fezes está chega a ser engraçado se não fosse trágico, né? Ele está com as fezes ali dentro da sacola, olha aí. É pra sua cachorra, cocô? Quer que eu faça no vaso? A bosta é sua. A senhora não tem um cachorro? Toda vez que você passar aqui com ele agora, a senhora faz o favor, pegue a bosta e leve pra sua casa, tá bom? Ele não sabe fazer no vaso, Ele não sabe fazer no vaso, você vem trazer ele pra fazer na minha casa? Pra que você vem trazer? Cachorro, pai. Agora você, da próxima vez que fizer, eu vou melar a frente da sua casa todinha, igual ele faz Tem aqui lixeira aí? casa. Hã? Tem lixeira aí? Você pode levar, não quero não. Leve sua bosta, pega aqui. Enche. Atrevida, rapaz. Ela é atrevida, não. Pode levar sua bosta aí. Vai trazer cachorro pra ficar fazendo sujeira aqui? É dela, se ela não gostou, não, viu? Problema dela. Eu acho que ela. E se ela chamar o marido? E se ela chamar o marido dela? Eu não tô nem aí. Para, dane-se. Olha aí, olha aí. Ela é folgada, rapaz. Seria cômico se não fosse trágico, né? Aí foi a forma em que o morador encontrou para poder educar essa senhora aí, que estava colocando o cachorro para poder fazer as necessidades na calçada dele. E pelo que nós observamos aí, é dentro de um condomínio, né? Condomínio fechado, pelo que as imagens mostram aí. E essa senhora, ela ainda acabou achando ruim, viu? Ela achou ruim. Ficou falando ali, o meu cachorrinho, o meu pet, ele não sabe usar o vaso sanitário. De fato, o pet não sabe usar o vaso sanitário. Mas a senhora pode muito bem recolher no momento em que o animal fizer ali a necessidade. Essa, volto a dizer, é uma questão básica da convivência social. Se eu tenho um pet, o meu pet chegou, fez ali uma necessidade no passeio, na calçada do vizinho, eu que sou responsável pelo pet devo recolher. Eu não posso deixar na calçada do vizinho. Eu acho que não tem nem muito o que discutir por aí. Então o vizinho achou essa forma, até mesmo essa didática, né, para poder ensinar ela. Olha, tome aqui, é sua. Não é minha, é sua. A senhora que deveria recolher. Né? Tá aí essa informação e que com certeza tem chamado a atenção de muitas pessoas nas redes sociais. Seria trágico se não fosse, ou seria cômico se não fosse trágico, né? Lamentavelmente isso tem acontecido por aí afora e viralizou exatamente aí agora nas redes sociais. Muito bem, vem comigo porque agora eu vou ao intervalo e já que eu retorno com mais informações para vocês, lembrando que daqui a pouco estaremos conversando aqui na nossa sala de entrevistas com o Luiz Amaral, ele que é diretor do PROAT aqui em Itabuna. Não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison.
Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. TVI News, segunda edição, com muita informação aí para você, hein? Daqui a pouco nós estaremos recebendo aqui também a nossa repórter Brenda Santos, ela que estará trazendo as informações da previsão do tempo, previsão para o dia de amanhã. Hoje em Itabuna o clima aí também muito, o sol apareceu, né, com poucas nuvens, o sol brilhou durante todo o dia e provavelmente continuará brilhando para amanhã também, né? Daqui a pouco a Brenda vai trazer com mais detalhes para vocês. Lembrando que a Bahia, enquanto anoitece, viu, Ivan? Eu particularmente estou sentindo muito frio durante a noite, né? O friozinho está chegando aí. Aquelas pessoas mais friorentas já estão totalmente engasalhadas. Mas o fato é que o frio tem chegado dentro da Bahia. Nós falamos recentemente, inclusive, sobre esse assunto aqui, né? As pessoas, as nossas cidades baianas, né? 9 das 10, melhor dizendo, estão aqui na Bahia, cidades mais frias a nível Nordeste, né? A nível Nordeste. Vamos seguindo aqui com mais informações. Desta vez vamos falar agora sobre a notícia de uma pessoa muito famosa, uma pessoa conhecida a nível Brasil. Infelizmente, aí o Faustão, né? Ele foi internado em São Paulo e o filho cancela então festa com famosos. Isso mesmo, o Faustão, ele foi internado aí, o apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, ele foi internado em um hospital de São Paulo no último dia de ontem, né? Na quarta-feira, dia 6, após então apresentar um quadro de infecção na perna, hein? A informação foi então divulgada por um colunista, o colunista Erlan Bastos, e causou uma preocupação entre os amigos e também familiares do comunicador. Por conta da infecção do pai, o filho que está então seguindo aí, né, o João Guilherme Silva, está seguindo aí os passos do pai, filho do comunicador, filho do Faustão, decidiu então cancelar uma festa que aconteceria no dia de ontem, né, nessa mesma noite. O evento então reuniria diversas celebridades, como a Bruna Marquezine, Thiago Life, que agora também está lá na mesma emissora do João, a Sandy, Simone Mendes, Luciano Huck, Angélica. Rapaz, seria uma festa que estaria uma espécie de salada de frutas de celebridades, viu, Ivan? Olha, é Luciano Huck, Angélica, Simone Mendes, Sandy, Thiago Life, Bruna Marquezine, Ratinho, César Filho e Tom Cavalcante. Ou seja, tinha um pouquinho de cada emissora aí, desses que eu falei aqui, um pouquinho de cada emissora, né? Mas em um comunicado aí o João então agradeceu a compreensão dos convidados e informou que o cancelamento se deu por motivos pessoais, né? Sem revelar então inicialmente os detalhes da intenção. Ele também garantiu que pretende remarcar a celebração dentro em breve. O estado de saúde então de Faustão está sendo monitorado e até o momento não foram então divulgadas informações adicionais sobre o quadro clínico do apresentador. A família então pede respeito e privacidade neste momento em que o Faustão precisa então repousar, viu, gente? Precisa repousar, e nós aqui também que fazemos televisão, né, desejamos
É uma boa recuperação para o Fausto Silva, grande ícone da comunicação aqui do nosso Brasil, né? Por muitos anos comandando o Domingo aí, e que com certeza deixou um grande legado para a comunicação a nível nacional, o Faustão. Desejamos que dentro em breve ele possa se recuperar e que o João possa estar aí festejando, logicamente, esse retorno do Faustão a casa, festejando o novo programa, né, que está chegando aí também, enfim, possa estar juntamente com os seus. Vamos então seguindo com mais informações. Eu gostaria aqui de frisar, vem para mim, eu gostaria de frisar aqui a questão de uma denúncia que foi feita no dia de ontem. Pode vir para mim, Cássio, pode vir para mim. A denúncia que foi feita no dia de ontem aqui sobre a questão de motocicletas que estão passando pela ponte de pedestres aqui no bairro Conceição. Muita atenção aí à Secretaria de Trânsito do município. Atenção, secretário Fernando Benigno. Eu sei que o senhor está atento às demandas do trânsito da cidade. Eu mesmo presenciei, né? Nós estávamos fazendo aqui a denúncia ontem por alguns moradores que denunciaram exatamente essa questão das motocicletas que estão passando ali sem parar, né, a todo momento. Lembrando, é uma ponte, como o nome já está dizendo, de pedestres. Não é para motocicleta estar passando por ali. Pelo contrário, é apenas para pedestres. Caso o cidadão passe com a motocicleta, ele deve desligar o motor da moto e então fazer o quê? Empurrar. Mas o que tem acontecido não é isso. O que tem acontecido são exatamente motociclistas passando pela ponte com o motor ligado, né, normalmente, e em alta velocidade. Inclusive, no momento em que estava passando pela ponte, passaram duas motos em alta velocidade, certo? Um colega que estava conversando comigo disse o seguinte: olha, a minha netinha, né? Inclusive quem estava conversando comigo foi até o Bené, muito conhecido, né? Derivaldo Benedito, um abraço aí pro Bené, jornalista também conhecido aqui na nossa terra. E ele falou o seguinte: olha, Joab, minha neta esses dias quase foi atropelada aqui. Eu estava passando com minha neta aqui e vieram esses cidadãos aí em alta velocidade na motocicleta e quase atropelou minha netinha. Quer dizer, em cima de uma ponte que é ponte para pedestre. Então, atenção aí à Secretaria de Trânsito. Vamos ver aí um dispositivo, né, uma questão de câmeras, ou até mesmo deslocar equipes de agentes para que fiquem ali e possam inibir de fato que esses motociclistas possam estar passando por ali. Ainda não é momento de estar passando por ali. Eu sei que dentro em breve nós teremos uma ponte que ligará ali a Avenida Amélia Amado, né, prolongamento da Amélia Amado até o bairro Conceição, mas ainda não foi construída. Diga-se de passagem, já começaram até a construção dessa ponte, né? Hoje passei por lá, como eu já disse, já está trabalhando ali, as máquinas estão trabalhando, abrindo uma estrada paralela, que eu acredito que é exatamente para passar os materiais que estarão perfurando, né, fazendo ali a base da ponte que ligará a Avenida Amélia Amado ao bairro Conceição. Mas por enquanto não é momento ainda de estar passando por ali com a moto. Aquela ponte é uma ponte exclusiva de pedestres. Eu me lembro que no período atrás existiam as barras de ferro ali exatamente para inibir essa passagem. Porém, mesmo com essas barras de ferro, que agora só existem poucas no centro da ponte, eles estão passando, dá para passar. Então, eu acredito que a prefeitura tem que tomar uma atitude, né, especificamente a secretaria. Eu acredito que aí são duas secretarias, né, a da Sônia Fontes, que é de infraestrutura, e a do Benigno, que é a de transportes, tomar aí essa atitude no sentido de multar quem passa por lá dessa forma e também no sentido de instalar por ali outras barras que dificultem a passagem desses motociclistas que, diga-se de passagem, estão passando com muita velocidade por ali. Tá certo? Tá feita aí a denúncia, né? Eu espero que dentro em breve nós tenhamos uma atitude por parte das autoridades competentes, que eu sei que estão ligadas aí e que dentro em breve poderão tomar essa atitude, tá bom, minha gente? Porque quem está cobrando não é apenas aqui o comunicador, mas a maioria dos moradores que por ali passam diariamente e agora passam até com medo de serem atropelados. Vamos seguindo por aqui, vamos lá, essa informação é de que uma disputa por herança, infelizmente, finalizou em tragédia, hein? Um homem, ele é preso após atropelar e matar o próprio tio,
atropelou e matou o próprio tio. Isso aconteceu no Recôncavo Baiano, lá em Cruz das Almas. Esse crime brutal, motivado por desavenças familiares, chocou então os moradores de Cruz das Almas, como eu disse, no Recôncavo Baiano, né? Este homem foi preso na última terça-feira, dia 5, acusado de atropelar e matar o próprio tio, lamentavelmente, né? O Carlos Alberto Marques dos Santos, de 65 anos, em meio a uma disputa por herança. De acordo com informações da própria Polícia Civil, tio e sobrinho trabalhavam juntos em uma oficina mecânica herdada pela família. Um desentendimento, então, iniciado por um arranhão, vejam bem, a coisa mínima, né? Um arranhão em um carro teria então sido o estopim para a tragédia. No dia 30 de julho, enquanto pilotavam uma motocicleta no centro da cidade, Carlos Alberto então foi atingido propositalmente pelo próprio sobrinho, o que conduzia então o automóvel, né? Inicialmente, o caso foi registrado como acidente de trânsito e, no entanto, após as análises aí das imagens de câmera de segurança no local e também de depoimentos de testemunhas, a polícia então concluiu que se tratava de um homicídio premeditado. As imagens então revelaram que o suspeito passou por cima do corpo da vítima mais de uma vez. Misericórdia, hein? Mais de uma vez o próprio sobrinho passou pelo corpo do seu próprio tio, gente. Fim de mundo, fim de mundo. O que evidenciou aí a intenção de matar deste cidadão, né? A Justiça Baiana então decretou a prisão preventiva do suspeito, que estava foragido até a última semana, né? Até esta semana. E a ordem judicial foi então cumprida quando ele se apresentou na delegacia acompanhado de advogados. Já existia ali um pedido de prisão preventiva para ele, que foi cumprido. O nome então do acusado não foi divulgado, né, pelas autoridades, e ele então responderá por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por impossibilitar a defesa da vítima. O homem então foi encaminhado ao sistema prisional, onde então permanece à disposição da Justiça, né? Lembrando que o caso ele segue aí sob investigação da Delegacia Territorial da cidade de Cruz das Almas. Minha gente, é uma situação de fato lamentável, né? Famílias brigando, o próprio sobrinho matou o próprio tio. E o que nos dói até mesmo de falar aqui, até de imaginar, é de que esse sobrinho, ele passou por cima do corpo do próprio tio diversas vezes. Não foi apenas uma vez, não foi o choque apenas uma vez, não. Foram por diversas vezes, até o tio ser então dado como morto. Tem que respirar fundo, né? Tem que respirar fundo, porque de fato estamos vivendo dias terríveis. Dias terríveis. E o que mais nos impressiona e nos deixa boquiabertos é a situação, o estopim. O que foi o estopim dessa situação toda aí? A questão da herança, mas o estopim foi exatamente um arranhão no veículo. Isso aconteceu no dia 30, lá na cidade de Cruz das Almas. A terra de Ivan, inclusive, Cruz das Almas, né? Lamentavelmente, gente, o amor está se esfriando. A palavra está... Isso está escrito na Bíblia, né? O amor de muitos se esfriará. E de fato nós temos visto aí que não existe mais o amor no coração de muita gente. As pessoas estão deixando que o amor de fato se esfrie. Triste, hein? Triste. Vamos seguindo com mais informação. Desta vez vamos falar aqui sobre o efetivo de polícias. A Bahia tem aí 14,5 mil policiais a menos, um déficit de 14,5 mil policiais do seu efetivo necessário. Isso é o que aponta aí o Tribunal de Contas do Estado, o TCE. É um parecer técnico de auditores do Tribunal de Contas do Estado, responsável por fiscalizar e também a aplicação dos recursos públicos do Estado, né, revelam então esse déficit de 14.595 mil policiais aqui na nossa Bahia. Para se ter uma ideia da dimensão, é como se cidades inteiras, como Lagos, como Adustina e outras 10 cidades semelhantes, simplesmente não tivessem um único morador. Ou seja, é um déficit do tamanho da população de cidades como Adustina, como Lago Real, né? Entre outros municípios aqui, segundo a informação. O número
também é equivalente à lotação máxima de 14 mil pessoas no Centro de Convenções de Salvador. Né? A legislação estadual vigente, a Lei 13.000/2001 do ano de 2014, atualizada aí pela 14.567 de 2023, estabelece que a PM do Estado deve então contar com 44.767 policiais na ativa, sendo 5.371 oficiais e 39.396 praças. Lembrando que para evitar então a situação seja ainda mais crítica, né, cerca de 1.049 policiais militares da reserva estão em atividade para tentar aí, né, tá tapando o buraco, para tentar reforçar a segurança no nosso estado. Né? Com isso, o efetivo total da corporação chega a 31.221 no ano passado, né? Chegou aí a esse número de 31.221 no ano passado. Segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado, o que ajuda então a reduzir o déficit para cerca de 13 mil agentes. Na verdade, é um tapa-buraco. Segundo o coronel reformado aí da PM, o professor de Direito do Centro Universitário Estácio da Bahia, o Antônio Jorge Melo, ele aponta que a falta de efetivo militar suficiente sobrecarrega então toda a tropa e agrava então a escalada de trabalho, né? Agrava a escala de trabalho desses policiais que precisam descansar, porque eles trabalham com muita tensão, né? Ou seja, a adrenalina sobe, a adrenalina desce, é aquele momento, enfim, precisa de fato descansar a mente, né? E ele diz o seguinte: nós observamos que não raramente existem escalas extras. O policial, além da jornada normal, ele acaba cumprindo uma jornada complementar justamente para fazer frente a essa necessidade de efetivo. Isso vai impactar de diversas formas, não só na questão da saúde, mas no desgaste operacional, declarou aí o professor desta área de Direito, que é também um coronel reformado da Polícia Militar. Segundo ele, cerca de 500 policiais deixaram a corporação anualmente, acabam deixando a corporação anualmente, seja por aposentadoria, seja por problemas de saúde ou outros motivos. Por isso, o governo do Estado precisa então atuar como um recomplemento permanente, né, para evitar então que o efetivo da corporação continue diminuindo. Ou seja, este recomplemento deve ser sempre, né, todos os anos a polícia deve então recomplementar. Isso com o quê? Fazendo novas turmas, né, fazendo novos concursos, colocando essa juventude aí para estudar, fazer o concurso e servir na tropa policial. O fato é, segundo esse levantamento, que não somos nós que estamos falando, é o TSE, né? É o TCE, melhor dizendo, o Tribunal de Contas do Estado, que está dizendo, existe um déficit de mais de 14 mil policiais aqui no nosso estado. E aí, como nós vamos falar de diminuição da violência, como nós vamos falar de enfrentamento do crime organizado com esse déficit? São policiais que estão sobrecarregados. Como disse o próprio professor aqui de Direito lá da Estácio, na cidade de Salvador, ele que é também coronel reformado da polícia, ele disse o seguinte: observamos que não é tão difícil termos aqui escalas extras, ou seja, quase sempre escalas extras estão sendo feitas aqui na polícia, exatamente por conta desse déficit. Ou seja, o policial não está descansando da forma como deve. Isso traz impacto para a saúde do soldado. Então, muita atenção. Olha, quando eu falo aqui diariamente do aumento da violência e falo que a polícia, né, que a polícia precisa ser melhor remunerada, de que a polícia ela precisa aumentar o efetivo para o enfrentamento desses crimes organizados, do crime organizado que está por aqui, não é de brincadeira, é uma verdade. E esse levantamento aqui só vem exatamente a mostrar, a evidenciar esta necessidade. São mais de 14 mil, senhor governador, mais de 14 mil homens e mulheres que poderiam estar aí trabalhando, fazendo a segurança e que não estão. Então, temos que dar um jeito para diminuir esse déficit e melhorar no atendimento no que diz respeito à nossa segurança, no que diz respeito ao enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas, que tem matado e muito, né? Se você fizer um levantamento aí, causa dos maiores casos
que tem acontecido não só em Salvador, mas também aqui no nosso interior baiano. Tá aí essa informação e que nos deixa até preocupados, viu? Deixa muitos de nós preocupados. Nós, cidadãos brasileiros, cidadãos baianos, estamos preocupados com esse aumento da violência. Infelizmente, diariamente eu tenho que noticiar aqui. Diariamente, praticamente todos os dias nós temos um caso aqui de crime, né? Falamos ontem lá em Piauí, falamos em Ubatã, enfim, são situações que têm se agravado em todo o nosso estado da Bahia. Vamos seguindo aqui com mais informações. Desta vez vamos falar sobre o consórcio que pede sugestões para modernizar a iluminação de cidades aqui do nosso sul da Bahia. O consórcio de desenvolvimento sustentável do território Litoral Sul, o CDS Litoral Sul, né? Deu então início aí à consulta pública de parceria público-privada que visa então modernizar todo o parque de iluminação pública de cidades como Barro Preto, Ibicaraí, Ilhéus, a nossa Itabuna, Itacaré, Maraú e Ubaitaba. Essas cidades aqui que compõem e fazem parte também deste consórcio. Lembrando que essa etapa é uma oportunidade para que toda a sociedade, bem como empresas que são interessadas e também especialistas, possam conhecer os documentos do projeto e contribuir com sugestões e esclarecimentos antes da publicação do edital definitivo, né? Ou seja, o edital ainda será ainda publicado, mas essa é uma etapa onde a população, de modo geral, precisa conhecer, bem como as empresas e também pessoas interessadas, tá certo? A consulta pública, então, ficará aberta até o dia 13 de setembro, minha gente, e os documentos estão disponíveis no site oficial do projeto. As contribuições podem ser, então, enviadas por formulário disponível no mesmo endereço eletrônico, viu? No endereço eletrônico aí, vinculado ao consórcio do desenvolvimento desenvolvimento sustentável do nosso litoral sul. Lembrando que esse projeto, então, contempla a substituição de mais de 44 mil pontos de iluminação de lâmpadas de LED, né? A instalação de iluminação especial em 56 locais de destaques, como, por exemplo, praças, além de monumentos e áreas turísticas, né? Além da implantação de um sistema de telegestão nas vias principais, o que permite então o controle e monitoramento remoto da iluminação pública. Isso é muito bom, né? O digital chegando, né? A lâmpada de LED, a questão do vídeo monitoramento, isso é importante demais, né? Estão aí previstos então os investimentos de aproximadamente 217 milhões, viu, gente, ao longo de 15 anos, com um impacto direto na qualidade de vida de mais de 460 mil habitantes que compõem essas cidades que citei agora há pouco, né? Como Barro Preto, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Maraú e Ubaitaba. Lembrando que a PPP é estruturada com apoio de técnico da Caixa Econômica e tem aí um aporte financeiro do Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessões e PPPs, né? Com apoio também institucional do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Além da melhoria dos serviços de iluminação pública, o projeto então promete reforçar a segurança. Isso é importante. O local iluminado, ele dificulta mais a ação de criminosos nesse sentido, né? Até porque muitos criminosos se aproveitam de locais ermos e de locais escuros para praticar assaltos, enfim, muitas outras atrocidades. Então, situações como essa irão melhorar aí a iluminação e também trará até mais segurança para os munícipes, qualidade de vida para os munícipes, né? E também, além da questão da segurança, a redução de acidentes de trânsito, bem como também valorização do espaço urbano e também a promoção e a sustentabilidade ambiental, né? Além da inclusão de tecnologias, que é muito importante, a tecnologia aliada à gestão pública. Isso é importante, tecnologia aliada à gestão pública, né? Tornando então as nossas cidades inteligentes, ou seja, lâmpadas de LED, né? A questão aí do vídeo monitoramento, enfim,
a tecnologia atrelada à gestão no nosso município, nos nossos municípios. Então, parabéns aí ao Consórcio de Desenvolvimento do Litoral Sul, que está agora apresentando, né, abriu exatamente esse chamamento público para empresas que queiram, então, fazer parte desta PPP, né, que é uma parceria público-privada, e então está aí ajudando na iluminação das cidades do nosso sul da Bahia. Vamos continuando, vamos falar de fé agora, né? Vem comigo, vamos falar sobre a Romaria aí em Bom Jesus da Lapa. A Romaria de Bom Jesus da Lapa mostra a força do turismo religioso aqui na nossa Bahia, isso mesmo, né? Cerca de 700 mil romeiros e peregrinos de todo o país participaram então da Romaria de Bom Jesus da Lapa, na zona turística Caminhos do Oeste, que teve então seu ponto alto no dia de ontem, na quarta-feira, em 10 dias de celebrações dos 334 anos de devoção. Alvorada de fogos de artifício, missa solene e procissão, então marcaram o encerramento da programação que acabou ontem, não é isso, Ivan? Ontem foi o ponto alto, o dia exatamente do Bom Jesus da Lapa, não é isso? A Secretaria de Turismo da Bahia, a SETU, participou então do evento com palestras, apresentações culturais e uma exposição sobre o roteiro turístico religioso da região. Na Biblioteca Leonor Magalhães César foi onde aconteceu exatamente estas palestras, essas apresentações culturais aí desenvolvidas pela Secretaria de Turismo, né? A pasta também realizou aí a pesquisa sobre o perfil dos turistas que participam da Romaria, bem como a sua avaliação dos serviços na cidade, né? Segundo a assessora técnica da SETU, a Iná Oliveira, ela disse o seguinte, abre aspas, né? O incentivo ao turismo religioso católico é uma das prioridades do governo do estado, devido à vocação natural que a Bahia tem no segmento por abrigar grandiosas manifestações de fé, como acontece aqui na Bahia, como acontece especificamente aqui em Bom Jesus da Lapa. Finalizou aí a assessora técnica, a Iná Oliveira, né? Ela ainda, e segundo então o promotor cultural, o João Paulo Leles, que coordenou a exposição aí do SETU, ele disse o seguinte, né, abre aspas, o governo baiano é um grande parceiro das celebrações na Lapa, contribuindo para a atração de mais turistas e a perpetuação da tradição da Romaria. Lembrando que o grande fluxo de visitantes resulta aí na geração de vagas de emprego e injeção de recursos na economia do município, né, lá da Lapa, como, por exemplo, na rede hoteleira, que registrou aí 100%, hein? 100% de ocupação neste período do ano. Segundo comemorou aí também a hotelaria, né, a Juliana Castro, ela que faz parte aí de uma rede de hotelaria, e disse o seguinte: temos 3 hotéis que são mantidos pelos romeiros. São 300 leitos e todos estão ocupados. Já temos clientes fixos que fazem reserva de ano em ano, né, de um ano para o outro. E olha aí, né, comemorou então aí a Juliana de Castro. São fiéis, como por exemplo o senhor Zildo Lopes, de 57 anos, que percorreu 400 quilômetros de moto. Olha a curiosidade, o senhor percorreu 400 quilômetros de moto da cidade mineira, né, de Minas Gerais, aí, de Taboeiras até Bom Jesus da Lapa. Esta cidade é abençoada, disse aí esse senhor, né? Aqui podemos então rezar, demonstrar nossa devoção e ainda aproveitar os atrativos turísticos da região. Na primeira excursão éramos apenas 3, hoje somos 100 motoqueiros vindo de Minas Gerais. Imagine aí, 100 motoqueiros na BR, de Minas até Bom Jesus da Lapa, chama atenção, hein? Chama atenção, né? Também outra pessoa que falou por aqui foi o paulista, né? Um paulista que veio exatamente do estado de São Paulo para a Bahia, e ele disse o seguinte: é a primeira vez que participo desse grande evento religioso da Bahia e estou muito emocionado, disse aí o João Carlos Simão, um paulista de 74 anos. Segundo então o reitor do Santuário da Lapa, o padre Roque Silva, ele disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do padre Roque: além da maior celebração em agosto, o município também recebe muitos fiéis em setembro e em outubro, sendo que
sendo um dos principais polos do turismo religioso a nível Brasil. Tá aí essa informação e essa imagem não deixa mentir, né? Coloca a imagem em tela cheia aí, Cássio, por gentileza. A imagem não deixa mentir, nós podemos ver aí, olha o tanto de gente que tem de fato aí. Eu acredito que essas são imagens de ontem, no ponto alto da festa, né? Exatamente ontem, dia 6 de agosto, na comemoração do Dia do Bom Jesus da Lapa, onde reuniu de fato aí diversos romeiros de diversas localidades, não só aqui da Bahia, mas como podemos falar aqui, gente que veio de Minas, gente que veio de São Paulo e que estavam lá exercendo a sua fé, exercitando a sua fé, né? São os romeiros aí do Bom Jesus da Lapa e que consequentemente movimentam também a economia do local e também o turismo religioso por ali. Tá aí esta informação vinda diretamente da cidade de Bom Jesus da Lapa. Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com notícias de Itabuna, muita atenção. O Hospital de Base da nossa cidade promove uma ação de conscientização sobre sustentabilidade alimentar, isso mesmo, sustentabilidade alimentar, né? O Hospital de Base, o Luiz Eduardo Magalhães, o HBelém, realizou então entre os dias 21 de julho até o dia 5, que foi a terça-feira, né? Uma ação educativa de sustentabilidade alimentar, desperdício zero e aproveitamento integral dos alimentos. A unidade hospitalar é vinculada à Fundação e à Atenção de Saúde, a FASE, né, que é a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna. A ação, então, aconteceu no corredor da entrada de nutrição hospitalar e no refeitório, com a exposição de banners informativos, bem como exibição de vídeo, né, com orientações práticas e distribuição de panfletos com dicas para reduzir o desperdício de alimentos. O objetivo da ação foi então conscientizar colaboradores e acompanhantes de pacientes sobre a importância do consumo responsável e do aproveitamento integral dos alimentos. A consultora nutricional do HBelém, a senhora Daiana Santana, ela ressalta que iniciativas como essa não apenas contribuem para a preservação do meio ambiente, como também promovem refeições mais saudáveis e fortalecem uma cultura de cuidado e responsabilidade no consumo alimentício. A coordenação de nutrição hospitalar do HBelém mantém também o compromisso com a sustentabilidade alimentar, realizando treinamentos constantes com a equipe e divulgando informações ao público sobre práticas de consumo consciente, bem como aproveitamento integral dos alimentos. Está aí, né, esta ação do Hospital de Base, da FASE, né, a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, que é quem mantém o Hospital de Base, e que é muito, estão de parabéns, inclusive, né, uma ação muito proveitosa. Precisamos trabalhar a questão da sustentabilidade e também a sustentabilidade alimentar, evitar desperdícios, né? Trazer essa consciência para as pessoas. Isso é muito importante em todos os ambientes, seja no ambiente de saúde, seja no ambiente da educação. As escolas precisam trabalhar isso, seja no ambiente do social, até porque nós estamos num dos países que mais desperdiçam alimento, né? Tá aí essa informação e parabéns aos envolvidos, parabéns a todos pela criação deste importante projeto. Vamos seguindo por aqui, agora vamos ao intervalo e já que nós voltamos com mais informação para você, não saia daí, até às 19 horas estarei aqui. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição. TV News que não para, né? Muita informação, muito entretenimento para você. Olha, vamos aí chegar com o quadro Conexão Pop, esse quadro que é feito por essas garotas talentosas, né? Das redes sociais, aqui também no na nossa TV, que é aí a Luma Montagil, né? Todas essas meninas que fazem este programa de uma forma muito dinâmica. Então eu vou chamar aqui agora o Conexão Pop, lembrando que amanhã, se Deus assim nos permitir, eu estarei de volta a partir das 17 horas e eu logicamente conto com a sua companhia, a quem eu agradeço, tá bom? Eu agradeço fortemente a sua companhia. Então, vocês vão ficar aqui agora com o Conexão Pop, esse quadro maravilhoso aqui no nosso TV News.
Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop. Esse daqui é o seu programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo jovens. Eu sou Luma Montagu e estou muito animada para o nosso EP de hoje. Aqui comigo tem Ana Vitória. Bom dia! Cadê eu? Cadê ela, Cássia? Cadê eu? Calma aí, gente, calma aí. Aí, agora sim. E logo hoje que eu tô tão bonita. Verdade, tá gata, viu? Arrasou no look. Bom dia, gente. Como é bom estar com vocês. O coraçãozinho tá assim, porque o assunto de hoje é bem legal. Mas, infelizmente, Gabi não pôde estar com a gente. Então, um beijo pra você, Gabi. Até a próxima quinta-feira, amiga. O nosso tema de hoje, Ana, é educação e futuro. Exato. Muito pesado, né? E muita realidade também. Sim, é um tema de muita responsabilidade, né? Porque Verdade. a gente vai falar aqui a realidade brasileira e também como estudantes. Então a gente acaba tendo uma propriedade de fala sobre isso, né? Pra você que está em casa, já se sentiu pressionado ao pensar o que você quer pro seu futuro, qual curso fazer, o que você idealiza para aquilo que você quer trabalhar quando você se formar? Comenta aqui embaixo pra gente saber. A escola prepara a gente pro futuro? Olha, na minha opinião, Ana, eu acho que depende bastante, viu? Eu acho que a escola prepara a gente para viver em grupo, para saber entrar e sair de alguns ambientes, para ter amizade, para dedicação e comportamento também. Só que eu acho que a escola deveria ter matérias para falar sobre finanças, sobre psicológico, sobre essas coisas assim que só o mundo dos adultos sabem, né? Que é o pagar o boleto, é saber guardar o dinheirinho para na hora da precisão, né? Ter aquela reserva lá. O que você acha sobre isso? Então, eu concordo com você. Com todo respeito à galera da educação, né? Mas eu acho a escola que ela vive no modelo ainda ultrapassado, sabe? Se me permite falar, um pouco arcaico também, porque ela não acompanha o mundo que a gente vive hoje. Como você disse, deveriam ter matéria sobre, como é que fala? Finanças, como é o nome? Financeiro. Ai, gente, eu não sei. Mas enfim, sobre como mexer com dinheiro. Fugiu. Exatamente. Por exemplo, eu saí da escola, terminei meu ensino médio, sabendo fazer uma equação em 2º grau, mas eu não sabia, declarar imposto de renda, não sabia, sei lá, negociar um aluguel, não sabia organizar financeiramente a minha vida, porque nós não tivemos isso. E aí é muito importante aderir a esse tipo de matéria, porque nos ensinam a vida realmente fora da faculdade, uma realidade que nós vivemos e que infelizmente não temos. Hoje em dia eu vejo que algumas escolas já aderiram, né, a essa matéria que me fugiu o nome, gente. Ai, que ódio. Mas... Não sei sabendo qual é. Amiga, aquela que ensina a gente a fazer coisas. Coisas? Não sei. Mas pelo menos na minha época não teve nada que fosse voltado a isso. E eu acho que precisa muito, principalmente quando você sai do ensino fundamental pro ensino médio. Porque eu acho que é a hora que dá a virada de chave, assim, né? Que você começa, de fato, a ter dinheiro no seu bolso. Ter dinheiro que eu falo é assim, que seus pais começam a lhe dar o dinheiro, então você precisa ter cuidado com o que você vai gastar pra dar certo ali, né? Quando você é menor, normalmente os pais levam a lancheira, já tudo de casa, né? Quando você vai crescendo, os pais sempre dão dinheiro pra você, normalmente dão dinheiro pra você almoçar, lanchar na escola. Na minha época, eu estudava de manhã e de tarde, então eu tinha que almoçar também. Às vezes eu levava o lanche, mas às vezes tinha que almoçar na rua. Só que
Eu lá sabia que eu tinha que gastar. Naquela época, R$20 era muita coisa. Era um PF, ainda sobrava, na verdade, né? Hoje eu nem sei mais quanto é que almoço mais em casa. Lembrei, educação financeira. Educação financeira, gente. Ai, passou aqui. E ela tava pensando, ó. Mas isso é muito real, sabe? A escola que eu estudava focava muito em vestibular, em Enem, em nota. E não chegava a perguntar, tipo, qual é a sua vocação? O que você realmente quer fazer, sabe? E acaba que o estilo educacional, hoje em dia, trata os alunos como máquina de prova. Sem pensar que eles são futuros cidadãos, que também têm sonhos, que também vão ter responsabilidades e que vão ter que contribuir para a nossa sociedade, né? É como se a gente fosse só aquilo na escola, sem pensar que a gente tem uma vida fora. Então eles não nos ensinam de fato como viver essa vida, sabe? E na verdade, como você disse aí, eu também acho que seria interessante bolarem alguma estratégia para as pessoas que estão na escola se encontrarem em alguma profissão. Porque tem muita gente que termina o ensino médio e não sabe qual profissão quer fazer. E isso acontece muito mesmo. Eu acho que eles deveriam fazer, não sei como também, mas acho que dava para eles estudarem alguma maneira de trazer essas pessoas para se encaixarem e se espelharem em alguma profissão. Quando eu terminei a faculdade, já sabia o que eu queria, que era o direito. Só que assim, quando eu iniciei a faculdade, eu sempre falo isso aqui no programa, né? Que foi na época de pandemia e que eu estava trabalhando com a internet. Então eu fiquei com aquele pé atrás. Será que eu faço publicidade ou eu faço direito? Só que assim, eu acho que se eu tivesse uma base na escola, né? Tipo, não sei, mas me encontrando no curso que eu queria atuar, seria mais fácil. Você sempre pensou também em fazer direito? Eu sempre pensei em fazer direito. Acho que foi um negocinho assim bem... E quando eu entrei foi uma grande felicidade. E uma coisa que eu acho que a escola realmente peca muito é sobre incentivar os alunos a entenderem o que eles querem, sabe? E isso vem muito dessa carreira que eles... a carreira de... Como é que fala, amiga? De profissão. A carreira de profissão que a escola não acaba incentivando, tipo, você seguir o que você ama fazer. Às vezes incentiva o que tem que dar dinheiro, né? Uma estabilidade financeira. Que no caso também é a carreira dos sonhos e a carreira possível, né, gente? Normalmente as pessoas sempre sonham em fazer um curso que vai dar dinheiro, né? Não é nem o que você deseja, é só porque vai dar dinheiro. Normalmente você fala assim, eu faço tal curso, aí alguém te pergunta, isso dá dinheiro? Já não passou por isso já uma vez assim? Ou já ouviu alguém falando isso? Eu já ouvi muito isso, principalmente de quem fala que vai seguir licenciatura. Você quer ser professor? Mas o salário é tão ruim. Ou outra profissão pouco valorizada, né? Que você vai passar fome. Eu já escutei muito isso, muito. Eu sempre ouvi também esse comentário, normalmente também em nutricionista e psicólogo. Sempre ouvi. E olha, hoje o mundo que a gente vive são os cursos que estão dando muito dinheiro. Porque hoje as pessoas querem muito se cuidar, tanto psicologicamente falando, quanto também com sua saúde. Eu vejo tanta gente agora querendo ser fitness, querendo cuidar de sua saúde, faz alimentação saudável, corre, faz academia. Então esses cursos estão dando muito dinheiro. Então pra você que pergunta, faz esse comentário sem noção. Dá sim, viu, gente? E fora o dinheiro, não existe nada melhor do que você trabalhar com o que você gosta. Com certeza. Que não é sobre o dinheiro, é sobre o amor que você tem à sua profissão. Sim. Eu concordo muito com isso. E assim, não dá dinheiro, mas será que se eu tivesse em um curso que me desse tanto dinheiro, eu estaria tão realizada quanto o curso que eu tenho hoje? Será que eu estaria sendo um bom profissional? Eu penso muito assim. Porque não adianta você ser um médico e matar pessoas. O que acontece muito. As pessoas vão pelo dinheiro e não porque gostam da profissão. Eu acho isso que você falou muito interessante, porque as pessoas estão seguindo por um caminho de estabilidade financeira, em busca dessa estabilidade financeira, mas futuramente acabam se sentindo fracassados ou infelizes e acabam prejudicando vidas, né? Que é o nosso bem jurídico, falando como operadora do direito. Deixa ela! Eu no primeiro semestre tá assim, ó.
Eu quero processar todo mundo. Achava que já era doutora. Enfim, que é o nosso bem jurídico, né, velho? Mais precioso, que é tutelado, falando os termos jurídicos aqui. E acabam prejudicando outras pessoas e se prejudicando também. Eu não vou falar que você tem que seguir a sua carreira dos sonhos, porque eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? No sistema capitalista que nós vivemos hoje, acaba que alguns jovens já acabam predestinados à carreira possível, né? Eles são empurrados ao sistema a seguir essa carreira aqui. Não, se você quiser vencer na vida, você tem que seguir isso daqui. E aí, acaba que o jovem não tem aquela opção de escolha, né? Mas para aqueles que podem escolher, gente, fazer o que você ama é a melhor coisa possível. Imagina quem realmente sonha em ser médico e realiza e tá podendo ajudar pessoas, salvar vidas. Isso é precioso demais. Eu tenho diversos amigos que eles sempre sonharam em ser médicos, que eu acho que normalmente as pessoas sempre têm esse pensamento, né? Minha filha vai ser médica. Eu quero ser médica quando eu crescer. Só que quando você cresce, muda muito a realidade. Muito. Só que eu tenho alguns amigos que desde pequenos, eles sempre falaram que queriam ser médico. E assim, eles não tinham condição financeira para pagar, porque é muito caro. 10 mil reais é dinheiro demais pra você pagar por mês e passa 30 dias, passa muito rápido. Quer saber se passa rápido o mês, gente? Tem uma prestação de 10 mil reais, que o mês passa assim, ó, voando. E aí, eles investiram muito em vestibular, em cursinho. E assim, terminaram a escola e continuaram 4 anos tentando. E hoje estão aí cursando os cursos dos sonhos, né? Que eu tenho certeza que serão profissionais incríveis. Porque é aquilo que eles sempre sonharam. Não é porque a mãe mandou fazer. Não é porque o tio falou que era o sonho. Porque tem muito isso, né? Que os pais têm um sonho de que os filhos sejam algo e botam de qualquer jeito. Mesmo o filho não querendo. E os pais precisam entender que quem vai ser o profissional é o filho. Exatamente. Não é o pai nem a mãe. São os filhos, então eles têm que fazer o que eles querem assim, que eles gostem, se identifiquem, né? Sim, nossa, isso é muito real, porque alguns pais põem uma expectativa tão grande em cima do filho, não, porque você tem que ser isso, isso, isso. E o filho acaba se frustrando, né? Às vezes em querer suprir essa expectativa e, consequentemente, se tornando uma pessoa infeliz por não gostar. Mas também tem isso eu escuto muito, gente, de acharem que alguns cursos já estão saturados. Você vai fazer isso, mas tem tanta gente no mercado, como o pessoal da psicologia, né? Falar, não faz psicologia não, tem tanta gente se tornando psicólogo, quando você se formar não vai ter mais emprego. Igual odonto também, né? É verdade. Acontece muito mesmo. Mas assim, eu tenho um pensamento que, independente da quantidade, cada um é diferente. Cada um tem uma estratégia diferente de trabalhar, trabalha de uma maneira diferente. E às vezes o que você sabe fazer, eu não sei, o que você sabe, e assim... Sim. Cada um sabe fazer de um jeito, tem um toque diferente. E cada um tem uma especialização diferente. Um trabalha com implante, outro com outra coisa. Tem público pra todo mundo, eu acredito. Tem mesmo, gente. Tem público. Isso, o que mais negócio é a qualidade, não é a quantidade. Se você fizer o seu trabalho bem feito, você vai arrumar gente, vai arrumar cliente, né? Como falamos. E assim, quando você é um excelente profissional, eu vou no seu consultório, você me atende super bem, resolve o meu problema. E eu vou falar pra alguém, poxa, eu fui lá em Ana, ela resolveu um problema. E aquilo vai passando, porque o boca a boca é a melhor propaganda que existe. É mesmo. Um vai indicando, o outro vai indicando. Quando vai ver, seu consultório tá lotado de cliente, de recepcionista, de não sei o que, de tudo. Aí você tá com o consultório aí bombando. Inclusive, você vai ser o quê? Advogada ou concurso? Eu vou ser concursada, com fé em Deus. Eu profetizo. Mas até lá eu vou seguir na carreira da advocacia, né? Sim, mas não é o que eu quero, não. Eu quero fazer concurso pra polícia. Ai, que Liz dele. Ai. Eles dele trabalhando. Eu já pensei. Beijo, Liz. Eu quero ser juíza. Quando eu entrei no direito, eu falei, eu vou ser juíza. E eu tô seguindo nisso. Vai ser difícil? Vai, mas bora. Eu profetizo, Deus, eu profetizo. Basta acreditar, né? E se esforçar também, lógico. Sim, exatamente. E por ser concurso, não tem muito daquilo de mercado de trabalho, né? Ai, será que eu vou ser uma advogada que vai me tornar Uber depois? Ai, para de falar isso, que eu já peguei um Uber que falou isso. Sério? Como foi?
Gente do céu, Ana falou agora aí, veio um remix na minha cabeça. Eu tava na faculdade, de noite, um motor Uber. Ele falou assim, você faz que curso? Aí eu mostrei a camisa, né, que eu tava com a camisa, que eu tava com blazer. Aí ele, direito? Também fiz. Também fiz, Luma. Também fiz. Aí eu, tá bom, não precisa falar mais nada, moça. Amanhã eu tô trancando a faculdade. Vou seguir minha carreira digital. Ainda bem que você tem. Segundo plano, né? Ai, Jesus. A juventude, quer dizer, a voz da juventude. Os jovens estão expandindo. Você olha pros 4 cantos. Tem jovem. É verdade. Tem jovem na medicina, tem jovem no direito, tem jovem na odontologia, tem jovem na psicologia, em todas as áreas. O jovem é o futuro do Brasil. E assim, tem muitos jovens, Ana, que são capacitados. Tem umas pessoas que eu conheço que são recém-formados. Eles montaram algo bem legal. Só que assim, eu ouvi um comentário, recém-formado, será que a gente pode confiar? É por isso que existe o estágio, gente. E existe também a faculdade que tem um próprio estágio. Obrigatório. Né? Inclusive, tô até pegando agora. Você já pegou? Não, não, né? Meu é só tô sétimo, pegando agora, oitavo. gente. Tô ansiosa. E eu acredito muito neles. Eu não tenho contato assim, não. Mas tô acompanhando pela rede social. E eles postaram um vídeo. E aí eu fiquei olhando, né? Os comentários. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que não confiar? Porque a gente vê que são pessoas que realmente pensaram no seu futuro. Montaram algo bem legal mesmo. E estão expandindo, são um grupo de amigos que estudaram juntos e abriram algo bem legal do curso deles. Eu acho, Luma, que a gente tem que dar oportunidade a essa nova geração. Eu vejo muito... Gente, eu já fui, por exemplo, em consultas com médicos muito idosos já. Que eu não sei o que acontece, que eles não se aposentam. Gente... Eu sou a geração dos jovens, por favor, gente. Porque tem... E acabam tirando a oportunidade de jovens como esse, que estão chegando com todo gás, com toda energia pra trabalhar naquilo que eles estudaram por, sei lá, 7 anos, 5 anos. Perdão, gente. Ana falou aqui, eu lembrei de um médico que eu fui, e ele passou a mesma coisa pra mim. E pra uma amiga que ela não tinha, que ela tinha outro problema, passou o mesmo remédio. O que tem a ver, velho? Depois de mandar fazer, manipulado, né? Sim, depois de tanto tempo, eu acho que, tipo assim... Por isso que a aposentadoria existe, né? Chegar um tempo assim, você se aposenta e você dá espaço pra novas pessoas que estão chegando. Porque... Oportunidade, gente. Pelo amor de Deus. E confio, gente, estudar é tão difícil. É tão complicado. Anteontem, terça-feira, eu tive uma aula de teoria geral do processo. E aí o professor falava e eu tava entendendo nada. E aí eu parei, meu Deus, eu vou ter que estudar até entender. E aí a gente fica, por que eu não vou dar uma oportunidade pra esse jovem que tá se esforçando tanto, que passou tantos anos de faculdade se humilhando por nota, sabe? Que passa pelo estágio obrigatório, passa pelo estágio não obrigatório. Então, consequentemente, ele tem uma bagagem de conhecimento muito grande, sabe? Não vamos chegar porque ele deve ser inexperiente. Acontece, né? Ninguém vai se tornar experiente sem passar por alguma experiência. Nossa, ficou bem redundante. Na verdade, é a constância, né? A gente precisa praticar pra gente ter mais hábito. E quando pega o hábito, gente, sai da frente, o negócio decola. E quando a gente fala de faculdade, Ana, existe também muitas oportunidades, inclusive para quem está em casa agora, que pensa em fazer faculdade e não tem condição financeira. Existem vários vestibulares. Tem também o Enem, que abre muitas oportunidades. Sim. E hoje, no mundo que a gente vive, que vende e faz entrega de mercado, você encontra sites que vendem roupa, que vende... Gente, a Shopee está aí, vende tudo. Então, a tendência aí, na minha opinião, é com o tempo os comércios físicos irem acabando. Então, a gente precisa se prevenir e estudar, né? Lógico, quem pode, também quem faz o vestibular. Inclusive, eu fiz vestibular da faculdade. Foi? Tem um 60% de desconto. Nossa, muito bom. Você fez também? Eu coloquei minha própria nota do Enem mesmo, aí eu consegui a bolsa. Inclusive, falou das oportunidades, gente, de ingressar na faculdade. Existem muitas opções, tipo o próprio Enem, o ProUni, também, né? o FIES, o vestibular da própria faculdade, que vai te dar uma bolsa, como o Luna conseguiu uma muito boa de 60%, gente. O alívio que isso faz quando no tiver bolso. outro, eu vou fazer, vai conseguir de 100%.
Sim, exatamente. E a voz da juventude, eu acho que a nossa geração mesmo, a nossa juventude, é uma juventude muito criativa, cheia de força, de energia, de gás. E o que mais falta pra gente realmente mostrar nossa potência é a oportunidade. Né? Como você já disse sobre muita gente não confiar na nossa capacidade. Ai, gente, confia em mim, viu? Por favor, me dê processo protocolar. Ó, tô aqui. Mas é muito isso, oportunidades. Muitas vezes a gente não tem acesso a oportunidades que fariam muito bem, né? Tanto pra quem estaria nos dando, tanto pra gente mesmo. Eu acho isso muito, muito importante. Se não confiar. Exatamente. É diferente você pegar um vídeo aqui de Ana e postar na rede social. Mas você falar pra alguém porque você realmente gosta muito. E é isso, eu espero muito que quando eu me formar, né, eu consiga entrar no mercado de trabalho. Apesar que tem a OB aí. Ai, gente. Quando eu penso, meu coração chega a dói. Aí eu não sei se eu estudo pra OB ou pro concurso. Não tô em dúvida. Mas enfim, até lá a gente vai ver. Tem esse semestre, tem um próximo ainda pra gente tentar ver. E eu tô ansiosa, sabia? Pra ver como é esse mercado de trabalho. Ai, nem me fale, viu? Falta muito tempo pra mim, inclusive, né? Qual semestre, Eu Ana? tô no 3º agora, gente. Respirou fundo, eu tô assim. Agora passa rápido, sabia? Passa mesmo. Passa muito rápido. Eu pisquei e já virei veterana. Ai, é muita coisa, mas é muito bom. Eu acho que a pior parte é você entrar. Porque você fica pensando, meu Deus, será como é que vai ser como? Será que as pessoas são como? Será que eu vou conseguir entender? Pelo menos meu pensamento era esse, né? Eu não sabia. Será como é que tem que vestir as roupas? Porque na minha época de escola era farda, né? Então tinha todo um negócio de farda. Pra ir ao banheiro tinha que pedir a professora. Na faculdade tudo muito diferente. E eu não tinha noção que era assim. Eu lembro que no primeiro semestre eu queria ir ao banheiro, eu levantei a mão. Aí eu perguntei à professora. Aí todo mundo riu, velho. Todo mundo da sala riu. Porque eu não sei. Eu acho que foi com o Liz dele ainda. Acho que foi com o Liz dele. Aí eu virei amiga de todo mundo e aí é isso. E hoje você percebe, eu percebo que a faculdade é uma liberdade. A faculdade dá pra gente uma corda. A gente se enfoca se a gente quiser. É tipo isso. A gente precisa ter determinação, saber o que a gente quer. Porque não é porque a gente pode sair da sala a hora que a gente quiser, que a gente pode pegar no celular a hora que a gente quiser, que a gente vai fazer isso toda hora. A gente tem que saber o que a gente quer. Eu acho que por isso a faculdade dá uma liberdade. Sim. Só que a gente tem que ter o cuidado com a liberdade. Até pra testar a nossa própria responsabilidade, sabe? Porque se a faculdade é diferente de escola, porque a escola a gente estuda pra entrar na faculdade. Na faculdade a gente estuda pra ser um profissional, né? Pra ser a gente, né? Isso. Ser doutora Luma, doutora Ana. Exercer ativamente a cidadania, né? Como brasileiras, obviamente. E aí, falando em educação, eu queria muito, 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 muito que a educação casasse com a nossa realidade, né? Porque a gente vê tantos casos de alunos que precisam se virar nos 30 para poder dar conta de estudar, de trabalhar. Você mesmo é um exemplo. Nós aqui somos exemplo. E aí, teve até um tema que a gente falou aqui sobre a faculdade também, que eu citei as pessoas que moram em outra cidade, precisam sair mais cedo, se deslocar, e muitas pessoas trabalham, ou seja, acordam cedo para trabalhar, sai mais cedo do trabalho, se ajeita, vem para Itabuna ou até mesmo para outra cidade. Chega em casa meia-noite, 1h da manhã, que isso acontece muito. E eu lembro que na época eu citei também Travessão, da onde eu sou. Lembro. As pessoas chegam lá meia-noite, meia-noite e meia por aí. E fora o risco de assalto, risco de acidente, ou até mesmo outras coisas que podem vir a acontecer. Mas eu sempre tenho um pensamento que é assim: quando você está em busca de algo que é seu, que é o seu sonho, o seu desejo, Deus está com você. Então, Deus protege muito essas pessoas que pegam estrada todos os dias para ir em busca dos seus sonhos. Deus protege, Deus cuida, sabe? Parece que Deus coloca... Parece não, Deus coloca a mão, assim, no ônibus, não faz o motorista dormir, porque também é muito cansativo, tanto para
tá vindo estudar, quanto também pro motorista. Sim. Porque muitos deles já vêm trabalhando durante o dia, então pega mais um extra pra vir trazer os alunos. E é uma loucura. Pra vencer na vida, Sim. na verdade, é uma loucura, E né? a gente até vê essa crescente de acidentes que tá acontecendo nas BRs. Então ficou assim, né? Com o coração na mão, de fato. E uma alternativa que veio disso, de precisar trabalhar, foi o empreendedorismo, né? Que inclusive é um dos tópicos que a gente vai falar. Onde muitas pessoas, obviamente, o empreendedorismo é muito bom, gente. Você é um exemplo disso, porque você encontrou uma forma de exercer sua criatividade, vender sua marca, seu talento. E você faz o que você ama, né? Sim. E é uma forma de criar uma renda extra, querendo ou não, para aqueles que não têm, ou para aqueles que realmente só querem mesmo outra renda. Mas também, olhando o lado da desigualdade, que ela existe, infelizmente, muitos alunos, muitas pessoas encontraram no empreendedorismo uma forma de ajudar em casa, de pagar contas, pagar cursinho. Então, assim, é um tópico que a gente precisa valorizar, né? O empreendedorismo acaba realmente ajudando e, meu Deus, que bom que ele existe. Inclusive, eu também ajudo, tá, gente, lá em casa. Antes eu morava em... eu moro ainda, né? Sou de Travessão, mas atualmente eu moro aqui em Itabuna. Então aqui eu moro de aluguel, tem energia, tem água, tem muita coisa. A despesa é muito grande, porque também, apesar de ter desconto na faculdade, mas também meu pai paga, tá? Precisa pagar, porque não é 100% não. Então quando junta tudo, dá uma despesa muito alta por mês. Só que tudo isso para não precisar tá pegando estrada todos os dias por conta de perigo. E assim, antes eu não conseguia, mas com a internet, com o meu trabalho, eu consigo pagar algumas despesas. Por exemplo, energia, internet, que são coisas assim que cabem no meu bolso. Eu também tenho que economizar, né? Desliga a energia, desliga a luz, fecha o chuveiro, fecha tudo lá pra dar certo, porque a gente tem que economizar também. Quando sai do nosso bolso, a gente sente. A gente sente o quão caras nós somos. Gente, meu Deus! Nos bancar é muito difícil, viu? Ai, muito. Muito difícil. Eu quero comprar isso. Mas eu que vou pagar? Vixe, aí já dá aquela pagar energia. Eu nunca paguei energia de casa a primeira vez. Aí eu mandei pro meu pai ontem. Eu falei, rapaz, já paguei 2 meses aqui de energia, eu não tô aguentando mais não. Ele... Manda o Pix. Ele falou, desliga a energia, então fica assim. Aí eu, meu Deus do céu. Mas enfim, é muita responsabilidade, porque junto com a faculdade vem também a vida adulta, né? Sim. A vida adulta não é fácil. Não. Quando você começa a criar a responsabilidade, também eu jogo, né, gente? Quando você começa a criar a responsabilidade, é babado. Ai, nem me fale, gente. Eu romantizava a vida adulta como se fosse um conto de fadas. Eu também, quando era pequena. Quando era criança, eu quero tanto ter 18 anos, quero tanto... Aí quando eu fiz 18 anos, eu falei, gente, não era isso que eu queria, não. Não era isso que eu queria, não. Mas enfim, é muita responsabilidade e às vezes a gente nem é preparada pra isso, né? A gente toma um choque de realidade muito grande quando isso acontece, porque a gente imaginava que era alguma coisa e na verdade não é. E aí a gente fica perdido, né? Eu vejo muitos jovens sem saber o que fazer, saber como se comportar. E é muito louco como isso gera assim, um negócio assim muito na cabeça da pessoa, sabe? Mas eu gosto da minha vida. Assim, é muita responsabilidade, mas também é muita liberdade. Verdade. A gente vira pessoas autônomas, independentes, né? Principalmente pra quem mora sozinho, pra quem se banca. É aquele meio a meio, né? Bom e ruim. Na verdade, é uma preparação, né? Sim. Porque não que nós hoje somos adultos de fato, mas estamos na preparação para isso. Eu acho que você ter responsabilidade, como você disse, e ter também a liberdade, como você falou, cria muito... Não sei a palavra certa a usar, mas cria muita credibilidade para você quando você for maior de idade, para você saber administrar as suas coisas, saber falar assim, olha, eu preciso economizar com isso aqui, porque isso custa isso, isso e isso. Então, assim, traz pra você um compromisso. Eu acho que a fase jovem, pra você que pensa em ser um jovem com a vida tranquila, quando você crescer, tipo assim, tranquila que eu falo, é você trabalhar, é você ter uma família, você ter o seu corre mesmo, sabe? Você precisa ter muito... Pé no chão.
Muito. Mas enfim, Ana, nosso programa chegou ao fim. Hoje passou muito rápido. Verdade. Mandar um beijo pra Ana novamente. Fez falta aqui hoje, amiga. Quinta que vem a gente... Ana não, Gabi. A gente te espera aqui. Beijo, pessoal. Me sigam no meu Instagram, luma.montagil. Esse daqui é o Conexão Pop, na TVI. Ana, fala pra gente aí qual é o seu Instagram. Então, gente, Ana Vitória mesmo. A.Vitória. E sigam lá também pra ver a minha beleza, já que. Ana é modelo, gente. Ela é low profile, mas ela é modelo também. Tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês. Beijo.